Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início aqui a mais um trimestre da Escola Bíblica. Pedir a todos vocês que venhamos entrar em oração nesse momento. Amém? Vamos convidar a presença do nosso Pai aqui nesse lugar, para que Ele possa governar, reinar e direcionar tudo aquilo que vai ser ministrado. Pai, nós queremos submeter a Ti, Senhor, todo o nosso viver, Senhor, todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, ansiedades, medos, tudo que há dentro de nós, Pai. Nessa noite nós queremos colocar, Senhor Jesus, no Teu colo, Pai. Senhor, nós queremos reconhecer, Pai, que as nossas forças humanas, elas são limitadas, mas todo o poder está em Tuas mãos, Jesus. Queremos Te pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor venha ministrar nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha esmiuçar a pedra, ela venha quebrar corações endurecidos, e que o Teu Espírito Santo possa nos atrair à verdade, Senhor. Tira de nós todo engano, Senhor. Vai quebrando todo o sofisma nas nossas mentes, e todo aquele que estiver, Senhor Jesus, assistindo essa palavra, ouvindo a palavra do Senhor, aqui presente, ou à distância, Senhor Jesus, nessa gravação, te pedimos, toca, Senhor. Toca no íntimo, Senhor. Toca, Senhor, onde necessita ser tocado, Pai, porque assim a Tua palavra, Pai, nos esquadrinha nessa noite, Senhor Jesus. Aquieta a nossa alma, Senhor, e que nós possamos sair daqui, Senhor, com a nossa mente renovada, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo respirar. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui vivos. Obrigado pela saúde, pela Tua graça, pela igreja que o Senhor tem levantado, Senhor Jesus. Obrigado por cada vida que está aqui presente, Pai, e por cada vida que vai estar nos assistindo. Te damos glória, te damos louvor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai estar iniciando hoje mais um trimestre. E hoje a gente vai estar estudando a aula de número 1, que tem como tema inconformismo, desse livro chamado O Discípulo Radical. E esse livro que teve por autor John Stott, que é um teólogo, um pastor, um homem de Deus reconhecido no mundo inteiro por várias obras, né, vários livros escritos, e uma referência, né, também para nós. Mas esse livro especificamente, ele foi escrito de dentro do hospital, no ano de 2009, onde ele estava ali nos seus últimos momentos já. Então, o que torna esse livro uma obra mais do que especial, né? Se nós formos para a palavra do Senhor, aquele que Salomão, né, escreveu os livros de Provérbios, de Eclesiastes, de Cantares, a gente sabe que o último momento da vida dele foi quando ele está dizendo, tudo é vaidade, né? Então, nós acreditamos que uma pessoa experiente na fé, Mateus, ela tem toda a propriedade para falar das coisas de Deus, né? Então, que nós possamos aprender, nós possamos realmente abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre as nossas vidas. Mas, para não ficar só nas minhas palavras, eu queria que você abrisse comigo no livro de Romanos. Livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 12, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 12, a partir do versículo 1. Versículo de número 1 e 2, diz assim a palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor.
Aleluia. Somente através da renovação da nossa mente, há transformação de vida. E eu aprendi uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Aprendizado é mudança de comportamento. Aprendizado não é aprender conceitos, palavras bonitas. Não. Aprendizado é ao ponto de mudar o nosso comportamento, a nossa conduta. Não adianta eu chegar aqui e cobrar de você, seja diferente, mude. Isso por si só não vai ter poder algum. Mas quando a palavra do Senhor vem sobre as nossas vidas e renova a nossa maneira de pensar, aí então de dentro para fora a minha conduta vai ser mudada. A nova natureza de Cristo que agora habita em mim, ela vai se manifestar. Porque ninguém pode dar frutos se não for pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que está em mim dá muito fruto, Jesus diz. Mas aquele que não está em mim, ou seja, sem mim, nada vocês podem fazer, né? Então que os frutos do Espírito venham sobre nós, através da palavra do Senhor, e nós possamos ser transformados em nome de Jesus. Eu te convido a louvar o Senhor, e daqui a pouquinho Mateus Conceição vai estar vindo para estar ministrando essa palavra, amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? A gente vai louvar 2 hinos da harpa, e o primeiro eu gostaria que vocês abrissem no número 5, amém? Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Glória a Deus. Agora no número 467, amém? Glória a Deus. Amém? Posso começar? Glória a Deus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar.
glória a Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, boa noite, irmãos. Mais uma noite que o Senhor nos chama para se alimentar da palavra dele, né? Prazer poder estar aqui com vocês. Cansado fisicamente, mas renovado no espírito, né, Diego? E com entusiasmo para aquilo que Deus quer ministrar, né? Irmãos, quero que você compreenda que hoje é uma noite preparada pelo próprio Espírito Santo. Tudo que vai ser ministrado aqui, independente se for eu, se for o Diego, Marcelo, Alex, qualquer outra pessoa, tudo vem do Espírito Santo. Vocês compreendem isso? Eu posso planejar, estudar, mas a capacitação, o entendimento, a revelação, ela vem pelo Espírito de Deus. Amém? Nós somos simplesmente canais do Senhor para que a sua palavra seja ministrada, a sua sabedoria seja revelada. Então, o meu intuito, minha intenção nessa noite, ao receber a proposta de poder ministrar essa aula, é facilitar você entender algo. É usar um dom que Deus tem me dado para você poder compreender algo, beleza? Então, hoje a aula é dinâmica, aberta, você tem total liberdade para querer falar alguma coisa aqui, perguntar, questionar, tá bom? Então, Pai, muito obrigado, porque nós estamos aqui na Tua presença. Pedimos agora, Espírito Santo, que o Senhor seja exaltado em nossos corações. Nós declaramos que tudo que nós temos é Teu. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Muito obrigado pelo pão, pela água, pelas roupas, pelo Teu cuidado, os Teus livramentos, a Tua misericórdia. Pai, nós queremos Te agradecer nesse lugar e Te imploramos agora, Senhor. Reine sobre esse lugar, sobre os nossos corações, que a Sua revelação seja clara nesse momento, nos capacita, nos ajuda, porque nós dependemos de Ti, doce Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Como o Eduardo falou, o tema é inconformismo. O que é que vocês entendem com essa palavra? Inconformismo. Se alguém quiser vir aqui na frente, se quiser não, tem que vir aqui na frente. Então vem um soldado, queira falar o que para você significa inconformismo. No seu nível de entendimento, só para a gente poder ter uma base daquilo que a gente já entende nessa palavra. Inconformismo. Pronto. Insatisfeito, né? Não está conformado com algo. Quer mudanças, né? Boa definição. Irmãos, vamos lá. O primeiro ponto sobre a questão do inconformismo que o autor quis nos ensinar, nos direcionar, ele fala sobre a igreja, né? Ele traz essa palavra de inconformismo e ele vai falar a respeito da igreja, vai falar a respeito das nossas vidas. E ele vai falar sobre a igreja, Diego, Igor, Ednardo, Marcelo, Lohana, todos que estão aqui, que a igreja tem dupla responsabilidade. A igreja ela tem uma dupla responsabilidade. Que é isso, Mateus? Me explica aí, vamos lá. Devemos servir e testemunhar e devemos evitar de nos contaminar. Vou tentar trazer um entendimento para que você compreenda. A igreja tem duas responsabilidades, duas. A primeira, a igreja tem que servir e tem que testemunhar de Cristo. A segunda, devemos evitar de nos contaminar. Irmãos, quem acredita aqui que Deus é santo? É simples essa pergunta, né? Todo mundo sabe que Deus é santo, né?
Se Deus é santo, o que é que ele deseja dos seus filhos? Que sejam santos, não é isso? Então, a primeira responsabilidade, servir e testemunhar, anda ligado com santidade, né? Mas de evitar, de se contaminar, é muito mais profundo em relação à questão de santidade. Por quê? Se você se dispõe, como igreja, a ir a lugares, a testemunhar, a simplesmente servir ao Senhor, você precisa compreender que onde você vai, existem pessoas que não carregam essa santidade, existem pessoas que vivem no mundo, que vivem em cima de um sistema, e que você foi chamado para testemunhar e para servir nesses lugares. E ao ir lá, Marcelo, você não pode se contaminar. Interessante, né? Nós temos que ir ao lamaçal, temos que ir diante vamos dizer assim, das trevas, mas nós temos que ter todo o cuidado para que a gente não venha se contaminar, né? Até um dia o pastor falou sobre essa questão. E aí, irmãos, eu achei tão interessante isso, que isso não é nem o primeiro ponto daquilo que foi falado no livro, que nós precisamos entender que santidade não é fugir do mundo usando o escapismo. Vou facilitar. O escapar. Tem pessoas que se sentem santas somente no seu aquário. Entende? E nós precisamos se conformar com isso e precisamos compreender que santidade não é só quando nós estamos na igreja, quando nós estamos diante dos nossos irmãos. A santidade é algo genuíno que está no nosso viver. Santidade é simplesmente a resposta àquilo que o Senhor nos pede. É uma obediência genuína. Não é isso? E como ele diz, infelizmente, existem pessoas que acham que a santidade é somente quando eu estou na igreja, somente quando eu estou na minha casa, e não compreende que ser santo também é estar no lugar de trevas, estar no lugar onde não há santidade. Jesus, ele caminhava com pessoas que tinham um nível de trevas, de mundanismo, como nós falamos aqui, não é isso? Só que o mais incrível é que Jesus, ele era a luz, né? Ele chegava diante das trevas, ele era o sal, ele estava nos lugares onde pessoas julgavam ele, onde os religiosos não entendiam porque ele estava ali, mas o mais incrível de tudo, ele não se contaminava. Então, diante de quem Cristo é, e diante do que a religião ensina, nós precisamos compreender que nós irmos ao mundo não significa dizer que nós vamos ser as melhores pessoas a estar lá. Nós não seremos as melhores pessoas, mas nós precisamos entender que nós não podemos nos contaminar com o que tem no mundo. E isso nós precisamos ter nesses dias. Por quê? Porque o se inconformar é baseado nisso. Quantas pessoas, infelizmente, não têm sido santas no proceder, vamos dizer assim, secular, mas vou dizer nosso proceder cotidiano, dia a dia? Quantas pessoas, infelizmente, não têm compreendido isso e acham que santidade é somente vestes, estar num templo, estar numa congregação, e isso não é santidade. Jesus ensinava muito bem que isso não era santidade. Então nós precisamos se conformar se esse sofisma tenta entrar nos nossos corações. Se infelizmente isso tenta vir às nossas vidas, que ser santo é somente estar na igreja, usar uma roupa. Não, irmãos. Santidade, ela vai muito além do que a religião nos ensina a respeito dessa questão. Então, é um dever, né? Ele explica que é um dever, uma responsabilidade que nós temos de servir e testemunhar, e ao mesmo tempo de não se contaminar no lugar de serviço e no lugar onde nós testemunhamos a Cristo. Deu para compreender? E não escapar, porque o escapismo é isso. É você, não, eu não vou no mundo, eu não posso ir para o mundo, né? Entenda, você pode ir para o mundo. Você não pode se alimentar das iguarias do mundo, você não pode respirar o que o mundo respira. Mas você precisa ir ao mundo para trazer a luz de Cristo, para pregar as sementes do Senhor. Amém? Mas infelizmente tem pessoas que nos ensinam de forma até equivocada sobre isso. Não, fuja do mundo. E isso leva
aquela marca de santidade. Será mesmo? Será mesmo que isso é santidade, não estar lá no mundo? Tá entendendo? Gera justiça própria. Então nós precisamos hoje entender isso, que nós temos que servir e testemunhar a Cristo e ao mesmo tempo ter cuidado para não nos contaminar. Mas nós temos que ir ao mundo para servir e testemunhar a Cristo. Amém? Nós não podemos escapar, como o irmão Alex falou, que a palavra escapismo vem disso, de escapar. Então pessoas estão fazendo isso. Então nós temos que nos inconformar. Legal? Deu para entender? Se quiser não. Vem aqui na frente. Ordens do diretor da escola bíblica. Agora ele fica lá. Amém, Dado. Amém, Dado. Tô frescando. Amém. Mateus, uma pergunta. No caso, essa questão do escapar, né, para uma pessoa que está se convertendo, né, novo convertido, não seria uma boa também pelo fato de que se ele for ao mundo, digamos, para evangelizar e não está forte o suficiente para pregar o evangelho e acabar caindo, o escapar nesse caso seria uma opção? Sim, no sentido de que simplesmente a pessoa, né, naquele momento, ter o entendimento que ela está crescendo como um bebê na fé. Então, o correto dos nossos ensinamentos é que uma pessoa que está chegando na fé, primeiramente ela se alimente, ela seja edificada, ela seja cuidada, entendeu? Para que depois ela possa estar indo pregar o evangelho, entendeu? Então, nesse primeiro momento, sim, eu acho que é uma boa a pessoa estar um pouco ausente de situações do mundo, entendeu? Aí quando vir uma certa maturidade, um certo equilíbrio, um certo entendimento, algo racional, eu acho que aquela pessoa vai estar preparada para poder estar indo testemunhar e servir ao Senhor. Muito bom essa pergunta, bom? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, vem, Diego. Pode mais por aqui, para aproveitar, já que você é pregado da palavra. Obrigado. Quer falar também? Glória a Deus. Pai, Senhor, igreja. É o seguinte, a pergunta dela é muito interessante. Algo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Deus me deu uma honra, né, de servir no quartel também. E para um soldado ir para uma guerra, tem que estar o quê? Preparado. Tem que estar revestido, né? Lá em Efésios 6 está escrito que nós precisamos se revestir da armadura de Deus, da palavra do Senhor. Mas é tão interessante essa pergunta da irmã, que nos dias de hoje, o que está acontecendo, que muitas pessoas querem ir para a batalha sem estar preparada, sem estar capacitada. E o que o Mateus disse é interessante, né? É necessário o quê? Primeiramente, se fortalecer em quem? No Senhor. Entendeu? Então, quando a gente vai se fortalecer em Deus, ter uma base firmada no Senhor, aí a gente pode sim ir para o campo. Isso é o que eu penso, viu, Mateus? Entendeu? Porque lá fora, irmãos, é estreito. Entendeu? Não é ir de qualquer forma, né? E até eu ressalto aqui a oportunidade, nas quarta-feiras, o evangelismo, algo que não tinha antes está tendo, né? Que é a preparação, né? Que o Mateus está, né, nos ensinando, né? De conhecer mais a palavra, né? O poder da intercessão. Então, isso é se revestir quando estiver preparado ir para a guerra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Marcelo, vai falar também, senhor? Amém? Essa relação, só para complementar. Amém? Só para complementar o que o Diego falou, como está falando. A relação. Vai lá, Eduardo, e olha, Vaz. Ordens do diretor. Em relação da questão do que o Mateus está ministrando, não é só ir ao campo. É por causa do corona. Não é só ir ao campo. Não é só ir ao campo. Entendeu? A relação de você, da questão do conformismo,
de você não se escapar do mundo é como o Matheus falou, testemunhar, né, e servir. Cara, você vai estar 24 horas tendo contato com o mundo. Não é só ir ao campo, entendeu? É no seu trabalho, é na sua escola, é nos seus amigos. A gente deve estar inconformado em qualquer lugar onde a gente estiver, entendeu? Porque a questão de você reagir ao mundo, você deve manifestar. E vem a questão da preparação, do ensinamento, do discipulado. Vou dar um pequeno exemplo. Eu estava no meu trabalho, e lá no meu trabalho, né, sou crente, na minha sala, que eu trabalho no setor de informática. E lá os caras começaram a tesourar o cara que trabalhava no outro dia, né? Enfim, aí estava lá eles comentando, querendo colocar no meio. Então aquilo ali ia de acordo com não ia de acordo, ia contra os princípios de Deus, uma coisa que é mundana, né? Pecado, e que ia de contra os princípios do Senhor. Aí vem aquela relação, se eu escutava, me conformava, se eu me conformava com aquilo, e a minha atitude seria diferente. Então naquele momento, que eles estavam tudo fofocando, né? Naquele momento ali, a minha atitude, ela foi fazer o quê? Ser inconformado. Agir diferente. Como? Cara, estamos falando só negativo, mas quais são os pontos positivos desse cara? Aí a conversa começou a mudar, né? A mente começou a mudar. Então, a relação de você reagir ao mundo não é só ir ao campo, evangelizar, mas o cristão em si, ou novo, ou velho, sei lá, antigão, preparado, despreparado, ele tem que ter dentro dele que onde ele estiver, ele tem que manifestar a santidade de Cristo. Não em falar em línguas, mas em atitudes. Só isso. Amém. Glória a Deus. Gosto de aula assim, participativa. Quem quiser. Pronto, muito... o que eu estou gostando da aula está tendo muita disparidade aqui nas questões, né? Está tendo muito aqui pensamentos. O Diego falou uma coisa realmente correta. Se tu queres ir evangelizar, tem que estar o quê? Bem alimentado na palavra, preparado. O Marcelo já veio com outra ideia também. Eu aceitei Jesus agora, mas eu não quero evangelizar. E aí? Não. Tem que ter a maturidade também de saber lidar com o mundo lá fora, se comportar. São duas visões diferentes, né? Eu ia até fazer uma pergunta para o irmão. É necessário nós evangelizarmos no meio do carnaval? O que é que vocês acham? Eu, particularmente, vou responder como o irmão Alex falou, né? Se o Espírito Santo, ele lhe direciona isso, eu já tive essa experiência e vou dizer para você que foi maravilhoso, né? Mas eu posso transformar isso em uma doutrina? Não. Eu não posso chegar aqui, irmão Alex, e dizer todo mundo aqui tem que evangelizar no carnaval. Não, porque nem todo mundo vai ter o mesmo nível de entendimento para encarar um carnaval, entendeu? E como a Tainara falou, o Diego falou, às vezes a pessoa realmente não está preparada para esse momento, para estar naquele ambiente, que é aquele ambiente onde a pessoa curtia, praticava aquelas situações, entendeu? Então eu acredito assim que pode, mas com uma orientação do Espírito Santo. Isso é bíblico. O apóstolo Paulo, ele não fazia nada sem a direção do Espírito Santo. Então, se você quer evangelizar, não se torne um religioso que vai, porque o irmão Alex disse, o Mateus disse, não. Você tem que estar sensível, conectado ao que o Espírito Santo diz. Nunca queira evangelizar só com panfleto. É importante o panfleto? É. Dá o panfleto, Jesus ama, ama. Mas sente a pessoa, abraça a pessoa, pergunta para ela, escuta ela, tá entendendo? Então, não tem como nós, às vezes, querer padronizar muito a questão de evangelismo. Evangelismo é muito dinâmico e baseado em amor e entendimento e o Espírito Santo. Mas quem é um cristão que tem essa direção, já teve essa experiência, amou. Mas não podemos transformar em doutrina, né, pastor Balbino? Nós não podemos transformar em doutrina, porque nem todo mundo está preparado, né, irmão Alex? Amém, né, irmã? Todos nós temos um pensamento diferente. Isso é bom, porque é na escola bíblica que a gente vai aprender a se comportar e na hora que a gente for agir, está sendo orientado. Um detalhe aqui, dessas duas pessoas, né? O evangelista e o cristão. O discípulo e o cristão. Isso a gente vai ver na aula, amém? Amém. Glória a Deus. Maravilhosa pergunta, viu? Vocês compreenderam? Ficou importante vocês entenderem, não tem pressa. Vamos lá. Então, Deus, ele tá convocando e desafiando o seu povo a ser santo lá na Babilônia, lá no lugar de trevas. Não somente no ambiente cristão, não somente no nosso aquário, porque somos peixes, estamos no nosso aquário, né?
Então nós temos que ser santos aqui na igreja, na nossa casa. Entenda, quando eu falo isso, eu também preciso, irmãos. Não entenda que eu estou aqui como alguém que sou superior a vocês, de maneira nenhuma. Amém? Eu falo santo porque todos nós estamos sendo aperfeiçoados para a santidade. Isso é algo que vem do próprio Espírito Santo. Não adianta a gente querer, né, inventar isso. Todos nós estamos no processo de santificação pelo Espírito de Deus. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, passou pelo que passou e foi santificado pelo Espírito Santo. E hoje, hoje é da mesma forma. O Espírito de Deus habita em nós. É Ele que ministra no nosso interior. Eu estou falando aqui, Ele que está te ajudando a entender. Não tem nada a ver comigo, é tudo com Ele. Entendeu? Não, o importante é a gente compreender isso. Então, mas só que o Senhor quer um povo diferente nesse sentido. O Senhor quer levantar um povo, filhos dele com esse entendimento. Por quê? Porque se nós ficarmos somente com a nossa mente fechada, que santidade é somente nós estarmos aqui na igreja, que é maravilhoso, né? A igreja é um ambiente de paz, sim. A igreja é um ambiente que é para ter comunhão, sim. A igreja é um ambiente para ter parte do pão, para ter sinais, sim. Todos nós vemos aqui com esse intuito de adorar ao Senhor e ao mesmo tempo ver as suas manifestações, ver a sua graça, a sua paz. A Bíblia é repleta de situações que mostram que a igreja é um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar onde havia sinais, havia situações onde Deus resolvia problemas, onde Deus abençoava pessoas e ao mesmo tempo cultuavam ao Senhor. E assim, irmãos, nós não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo. Nós não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo. Não se preserva a santidade fugindo do mundo. Esquisito, né? Parece um trocadilho, né? Mas entenda, o mundo que eu quero dizer, o sistema, nós temos que fugir sempre do sistema. Em que sentido? De não viver aquilo, né, Diego? Mas de ir até lá com a graça de Deus, no momento correto, direcionado pelo Espírito Santo, e não tem como o Marcelo falou. Quem vive aqui em meio a... Vamos usar essa palavra. Você vive 24 horas cercado de cristãos? É impossível. Você vai no mercado, né? Você vai, sei lá, em qualquer lugar que você for. Tem pessoas que são cristãs e tem pessoas que não são. Não é isso? E é lá que a santidade de Cristo tem que estar através das nossas vidas. Entendeu? Como exemplos que foram dados aqui. Então, como nós podemos ser santos? Né? Vai ser em momentos onde situações vão ser trazidas a nós. O pastor, a gente sempre fala isso. Ele até explicou no culto passado que ele trabalhava, ele deu um testemunho muito lindo, que o chefe dele sempre queria que ele mentisse, né? E ele automaticamente teve um dia que ele falou que não ia mentir, né? E Deus moveu o sobrenatural, foi algo maravilhoso. Então, naquele momento, naquele ambiente, né, de pornografia, de tudo que estava acontecendo, o que aconteceu? A santidade de Cristo chegou através da vida do nosso pastor. E ali, meu irmão, em vez de piorar, fez só melhorar. Porque isso é o que acontece às vezes. Mas tem momentos que vai ter perseguição? Vai. Mas tem momentos também que Deus ele vai mover o sobrenatural. Isso é de acordo com os propósitos de Deus. Ok? Vamos lá. Irmãos, é um livro pancada. Eu estou filtrando e trazendo algo para que vocês compreendam, mas é um livro... Quem tiver a oportunidade de ler esse livro vai sair refletindo muito, né, irmão Alex? Vamos lá. Irmãos, nós vamos falar aqui a respeito que o inconformismo radical, ele vai de encontro a situações de culturas, de linhas de pensamento, de correntes que existem, né? Quem participa de faculdade aqui, eu acho que isso aqui é notório. Quem estuda, né? Quem está diante aí dessa plataforma aí, acho que bate de frente com muitas situações, né, irmão Alex? Vocês que estudam, acho que sempre tem correntes que se levantam contra a nossa fé. E aqui fala sobre isso. A gente vai falar. Qual o nosso posicionamento diante disso? Imagina aí, se alguém chegar para você e dizer que casamento não é algo relativo, né? Não é algo que é uma opinião. É a igreja que trouxe essa ideia. Imagina aí. É um contrato.
E é aí que nós temos que usar algo chamado eu não me conformo com isso. Com equilíbrio, com sensibilidade e com sabedoria. Não é com legalismo, com imposição. Não. Mas você defende a sua fé. Eu estou inconformado com o que esse mundo está dizendo, né, irmão Alex? Eu estou inconformado com essas correntes que estão se gerando. Amém? Então, o primeiro ponto que ele vai falar aqui, ele vai falar sobre tendências contemporâneas, que fala a respeito de quê? A primeira, vamos dizer assim, ismo. Alguém sabe? Eu vou usar isso aqui para entender o conhecimento de vocês. Quem sabe aqui o que é ismo? Não tenha vergonha, ismo. Ismo. Ninguém sabe? Então vou ajudar meus irmãos aqui. Ismo. Ismo, ele é doutrinas e correntes, né? São linhas que são distribuídas, pensamentos, entendeu? E aqui tem uma situação do pluralismo, né? O pluralismo, que a gente vai entender, vai se compreender mais sobre isso. O pluralismo afirma que todo ismo ou corrente tem seu valor e merece nosso respeito. O pluralismo ensina isso. Só que ele rejeita algumas alegações cristãs. Alguns posicionamentos cristãos, para facilitar o entendimento dos irmãos. Doutrinas, fundamentos cristãos, né, irmão Alex? Coisas que são bases, linhas, teorias que eles tentam trazer contra fundamentos da nossa fé. Isso. Aí o que é que vai dizer aqui? A singularidade, único, ela rejeita que não existe essa questão de ser singular, de ser perfeito. Olha aí, viu? Ela rejeita a questão que Deus, ele é o único, que ele é o poderoso. Você está entendendo? Ela bate de frente contra isso. Ela diz que isso é apenas uma opinião, irmão Alex. Isso, e ainda diz que ainda é arrogância nossa. Você está entendendo? Ele respeita, né, superficialmente, todas as correntes. Então, ele respeita o catolicismo, respeita o candomblé, respeita linhas religiosas e respeita também pensamentos, né? Só que quando chega na singularidade, algo único, quando chega no sentido de quê? No sentido de trazer a perfeição de Cristo, aí ela trava, né? Mas nós que somos cristãos, nós entendemos o quê? Que o nosso Deus é perfeito, ele é santo e ele é o único. Então, o pluralismo tem que ser algo que nós temos que nadar na contramão. Quando alguém vir com essas ideias, que é um pensamento, que não é certeza, que isso vai abalar a sua fé, você entra com a certeza da Bíblia, que diz que o nosso Deus é o único Deus e não há outro além dele. Você está entendendo? Então, o que esse livro ensina é que nós não podemos nos conformar com esses pensamentos. Nós não podemos nos conformar com essa questão do pluralismo. Esse espírito, entenda, é um espírito que vem contra a igreja, e ele diz aqui que ele vai falar dessas quatro situações, e essas 4 situações ela bate de frente com a igreja. De uma forma bem sutil, irmão Alex. E nós que somos cristãos temos que ir de encontro a essas linhas, Diego. Nós temos que sempre manter firme. E pode ver que outras religiões também trazem isso. Pode falar. Justamente. Tem igrejas que têm essa questão. Então, Marcelo, nós temos que defender firmemente essa questão. Porque é um espírito que está se levantando para dizer que nosso Senhor não é perfeito. E aí? Nosso Senhor não é perfeito? Então, esse tipo de ideias, de pensamentos que estão tentando se estabelecer, irmão João, no nosso meio. Através desse sistema que não é brincadeira mesmo. Amém? Então, como nós podemos responder a isso? Aí o autor vai nos ensinar algo bem interessante. Com humildade. Olha aí, ó.
Que o mundo quer o quê? O mundo quer soberba, né? Mas Cristo nos ensina o quê? A humildade. E humildade, entenda, não é você chegar como aquele coitadinho, né, Marcelo? Mas humildade de compreender que você tem a verdade, mas o seu posicionamento é equilibrado. Entende? Através do equilíbrio. Não é que você tem a verdade, você compreende que o nosso Senhor ele é o único, que Ele é o poderoso, mas mesmo assim você vai com essa questão da humildade. E outra questão, você não entra com um indício de superioridade pessoal. Ah, porque eu sou cristão, então sou maior do que eles? Não, de maneira nenhuma. Você entra com a humildade e você entra com essa questão. Eu não sou maior. Porque Cristo era assim. Cristo não se colocava como o soberano. Ele se colocava como filho, ele se posicionava como filho. Pode ver que todos os homens são chamados Alexandre o Grande, não sei o que o grande, mas Jesus, onde foi que ele disse que eu sou o grande? Não, ele é grande e ele já é mesmo. Ele nem precisa afirmar isso, nós sabemos que ele é grande, né? Mas homens são reconhecidos disso. E Cristo nós entendemos como o quê? Como o nosso Senhor, o nosso Salvador. O homem que mais amou, que mais perdoou. No seu olhar tinha ternura, né? Então ele nos ensina também a respeito dessa questão. E se Jesus, né, ele caminhou nessa direção, nós também precisamos caminhar nessa direção. Nós precisamos andar nessa humildade e simplesmente se conformar com isso de uma forma inteligente. Entende? Não porque eu sou o cristão, eu sou o pentecostal, eu sou o melhor. Não. Diante do que vai aparecendo, diante dessa linha que vai vindo, você vai nadar contra isso, você vai se conformar contra isso, mas com o mesmo posicionamento de Cristo. É o que ensina aqui. Amém? Então, outro ponto, que é algo que realmente é nítido aos nossos olhos, eu acho que você vai concordar, é o materialismo. Né? E agora a gente vai conhecer mais sobre essa palavra materialismo. Né? O que é materialismo? Materialismo é uma preocupação com coisas materiais que podem abafar a nossa vida espiritual. O materialismo, ele simplesmente é tirar o foco do Criador, é tirar o foco do provedor e simplesmente amar mais as coisas. Amar mais, né, no sentido material, entenda. Muita gente se liga muito com o financeiro aqui, né? A gente vai tirar um entendimento a respeito disso. Nós precisamos compreender que Deus, ele criou o mundo. Amém? Nós sabemos disso, mas eu estou reforçando. Ele disponibilizou todas as suas bênçãos. Deus é material. Deus, ele sim, concede. É dele que foi feito. Todas as coisas foram criadas por ele. É o desejo de Deus nos abençoar. Entende? Cuidar de nós. O problema é o amor às coisas. E aqui, o autor não falou isso, mas na parábola do semeador, não sei se alguém aqui já meditou sobre a parábola do semeador, vai falar que existe a semente que estava sobre os espinhos. E aí, Diego, por que é que estava sobre os espinhos? Por quê? As preocupações, as riquezas no sentido de extremidade, de algo extremo, Jéssica. Então, todas as vezes que o homem foca, que o homem ama o material, o que acontece? Abafa, sufoca. Tá vendo? Não cresce, sufoca. É ao contrário, o homem acha que está crescendo, mas está sufocando. Entende? Então, o autor ele nos ensina que nós precisamos compreender que é o equilíbrio aqui. Que o Senhor cuida das nossas vidas, que Ele nos abençoa, que Ele disponibiliza bênçãos. Você concorda que Deus disponibiliza bênçãos? Que Ele cuida de você, que Ele concede situações a você? Não é isso? Mas o problema é você ter uma
preocupação excessiva e você amar mais a questão material. Entendeu? Então Jesus, ele nos ensina, ele dizia nas suas parábolas, ele nos advertia, ele nos ensinava a não armazenar a questão das riquezas, né? Ele ensinava aos seus discípulos, que também serve para as nossas vidas, que nós não deveríamos armazenar, ter aquela preocupação, né? Porque a traça, o que acontece? Corrói. Os ladrões. Então, o que o Senhor estava querendo fazer naquele momento era fazer os discípulos entender que eles vieram nu e nu eles voltariam. Que o dinheiro teria um propósito. Eu estou trazendo o dinheiro agora porque sempre baseia esse materialismo com o dinheiro, né? Porque muitas pessoas dizem que o dinheiro é do diabo, e eu discordo plenamente. O dinheiro não é do diabo, né? O problema do dinheiro é o amor ao dinheiro, está escrito lá em Timóteo, que é a raiz de todos os males. O dinheiro tem um propósito, Deus é dono do ouro e da prata, né? Eu não consigo acreditar que o diabo é dono do dinheiro, né? Eu consigo compreender que a avareza, que Jesus sempre combatia, sempre advertia seus discípulos, nos adverte, porque a avareza, ela revela o quê? Egoísmo, falta de amor, não é isso? E o que é que esse mundo tem nos ensinado? O que é que o materialismo tem nos ensinado? Tudo é meu. Tudo é meu. Você está entendendo? E Cristo sempre nos ensinou ao contrário. Ele nos ensinou que nós deveríamos fazer o quê? Compartilhar. Nós deveríamos fazer o quê? Investir. Investir em quem? Uns nos outros. Você está entendendo? Só que essa corrente, esse ismo, como é falado, né? Fica bonita a palavra aí lá no YouTube, essa corrente, esse pensamento, nós temos que se inconformar com isso. E as gerações que vêm, os nossos filhos têm que aprender. E isso, irmãos, entenda, é algo que leva um tempo. Porque quantas pessoas foram doutrinadas, quantas pessoas foram ensinadas, diga, até pela própria mídia, que nós devemos sempre nos preocupar com as coisas. Quantas pessoas estão na igreja com depressão por conta disso? Porque estão preocupadas com a parcela de amanhã, que querer comprar um carro, uma moto, que não é errado, entenda. Tudo tem um propósito. Não é errado comprar uma moto, uma casa, um carro, não é errado. Nós trabalhamos para conquistar, para gozar, para ter prazer com aquilo que o Senhor nos concede. Mas a preocupação excessiva, a avareza, colocar isso acima, se torna, sim, um materialismo. Porque ela abafa a nossa vida com o Senhor. Ela abafa o crescimento da semente, do entendimento. A parábola do semeador, se você for ler e você entender, você vai compreender que o que gera crescimento é o entendimento, é a compreensão. A última semente vai falar que aquele que ouviu e entendeu, olha aí, ó, a chave poderosa aqui. O entendeu, ele cresce, e dá 30, dá 60, dá 100, né? Os outros, você pode ver que ele não fala sobre essa questão. Entende? Então, nós precisamos compreender isso, que o nosso entendimento, a clareza a respeito de alguns assuntos, é o que nos traz liberdade nessas áreas. Em relação a essa linha, a essa corrente que tem se levantado contra os cristãos, e bem pesado, irmãos. Como ele disse, ele explica que tem um cara que ele diz aqui, que é William Templer. Ele diz assim, ó, o cristianismo como religião, não, perdão, o cristianismo como a religião mais material de todas, porém ela não é materialista. Olha aí que coisa interessante. Entende? Existe um material, como eu falei, Deus nos disponibiliza suas bênçãos, Deus cuida das nossas vidas, mas só que o verdadeiro, genuíno cristão, ele não vive o materialismo, ele não se preocupa. Jesus sempre ensinava aos seus discípulos, apóstolos, a não se preocupar com o dia de amanhã, a não se preocupar com o que vestir. Está na Bíblia, está escrito, irmãos. E isso é o que nos livra da ansiedade, nos livra de situações que fazem mal para a nossa alma, para a nossa vida. Não sei se vocês entendem isso, porque quando a gente fica muito grilhado, quando a gente fica muito doutrinado por aquilo que é trazido aos nossos corações dessa corrente materialista, pessoas adoecem na alma, pessoas ficam preocupadas com o dia de amanhã, pessoas ficam devendo, pessoas ficam
com problemas financeiros. Casamentos são destruídos por conta disso. Igrejas são repartidas no meio por conta disso. Quantas igrejas aí, pastores brigam com o outro por conta dessa questão? Entende? E o mais interessante é que ele vai dizer que o apóstolo Paulo, ele foi alguém que compreendeu que a questão material, finanças, através do... Deixa eu só me lembrar aqui onde eu coloquei, pronto. Do contentamento, a palavra. Estava querendo me lembrar a palavra. Através do contentamento, você consegue andar num lugar de equilíbrio, de estabilidade. Alguém lê aqui para mim, Filipenses 4:11, por favor, para não ficar só, né? Então, o apóstolo Paulo, ele compreendia que o contentamento era algo importante. Ele sabia viver onde? Ele sabia viver na bonança, ele sabia viver na escassez, né? Mas ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele compreendia a importância do contentamento. Pode ler. 4:11. Capítulo 4, versículo 11. Não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Obrigado, meu amigo. Então, Paulo, ele sabia que o contentamento, ele já tinha vivido na bonança, em momentos difíceis, e ele sabia que o contentamento era a chave, Marcelo. E hoje não se ensina isso, né? Hoje se ensina através dessa corrente, né? Que quanto mais eu tenho que ter, né? Não sei se vocês compreendem isso. Quanto mais eu tenho, Marcelo, mais eu tenho que ter. Mais eu tenho que correr atrás. E Paulo nos ensina de forma totalmente diferente, que nós temos que ter o quê? Contentamento. Ele sabe viver o quê? A bonança e na escassez. Então hoje o que tem que ser pregado na nossa, principalmente por esse espírito, é que não, nós não podemos passar por escassez. E aí? Será mesmo que a gente não pode passar por escassez? Pode falar, Cê. Amém? Só um testemunho simples disso aí, que às vezes é uma ideia muito errada mesmo na mente das pessoas, né? Lá na minha escola, acho que eu não estava fazendo no primeiro ano, na aula de francês, né? Eu estava vendo um debate sobre abuso, que é um pensamento que há. E nesse debate, a pessoa falou, abuso não, mano, aborto. E na sala, né, um jovem falou, as pessoas que são de classe média baixa, que não têm condições, que moram na rua, não moram na rua, eles sim deveriam ter um direito de poder abortar uma criança, porque eles não têm condições de dar o melhor para eles. Eles não têm condições de dar uma vida digna a eles. Porque eles vão sofrer, eles vão passar por dificuldade, vão ter vários problemas psicomáticos, né? Aí eu perguntei a ele, esse jovem, né? Naquele momento eu fiquei, eu não aceito isso. Por quê? Porque eu perguntei a ele, sim, e os jovens de famílias ricas que se suicidam, que passam por várias coisas, eles também não passam por dificuldade, não? Aí você acha que a questão da riqueza, do materialismo, vai diferenciar na felicidade da vida de uma pessoa? Aí ali ele ficou calado, né? Que a mente das pessoas pensa que o que traz a alegria, a felicidade é a riqueza, né? E naquele momento ele trouxe o argumento para que a mãe pudesse abortar só porque não tinha condições, sendo que a felicidade não é traga através disso, né?
Sendo que uma criança que vive na rua, às vezes é mais contente do que aquele que vive um berço de riqueza, né? Amém, só isso. Amém, glória a Deus. É o contentamento, né? Então, eu quero que vocês compreendam isso, que não é que o Senhor nos priva, né, de bênçãos materiais. Deus criou as bênçãos materiais. O que o Senhor não concorda é com a preocupação excessiva, né? É com o viver, vamos dizer assim, o idolatrar essa questão. Então, essa palavra preocupação é muito forte. Porque tem pessoas que se preocupam de forma exagerada em relação à questão material, vamos dizer assim, né? Vocês entenderam essa parte? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa sobre isso? Fica à vontade. Amém? Então vamos lá. Vamos passar agora para outra questão, que é relativismo ético. Vamos lá, deixa eu destrinchar aqui. Todos os padrões morais que nos cercam estão se desfazendo. Isto é verdade, especialmente no Ocidente. As pessoas se confundem diante da existência de quaisquer absolutos. O relativismo permeou a cultura e tem se filtrado na igreja. Irmãos, esse relativismo, principalmente ético, né, que a gente vai falar aqui, eu quero que vocês participem, porque eu achei bem interessante a participação de pessoas aqui. O autor, ele fala algo tão interessante aqui que eu queria falar para vocês sobre isso. Diz assim, ó: para combater tais tendências, Jesus Cristo chama seus discípulos à obediência e a se conformarem aos seus padrões. Alguns dizem que Jesus não falou a respeito disso, mas ele o fez. O autor, ele vai falar uma coisa que eu fiquei impressionado, porque assim, ele vai dizer que a questão sexual, a revolução sexual que foi vivida nos anos 60, né, que trouxe universalmente um entendimento que pessoas que são do mesmo sexo era algo errado naquela época, né? E hoje, pelo contrário, hoje se diz que nós somos errados porque falamos a respeito do homossexualismo. E aqui, como eu falei aqui agora, ó, para combater tais tendências, Jesus Cristo chama seus discípulos à obediência e a se conformarem aos seus padrões, que é de Cristo, e alguns dizem que Jesus não fala a respeito disso. Aí eu pergunto, e agora eu quero que vocês participem. Jesus falou sobre o homossexualismo? Alguém pode aqui me ajudar a respeito disso? Pode vir aqui falar quando foi que ele falou? Por isso que eu perguntei, tá vendo? Estou fazendo essa pergunta, irmãos, porque eu também vou confessar para você que se você falasse para mim sobre esse assunto, eu tenho uma grande dificuldade para falar sobre isso, porque às vezes a gente se esconde, né? Mas isso é uma coisa que tem acontecido, irmãos. E pessoas têm dito que é relativo. Tá entendendo? Que é relativo, que pode ser que seja errado, pode ser que não seja, né, Eduardo? E aí, nós temos que se conformar com isso? Quero que você pense. Nós temos que se conformar com isso? E aí? E aí, irmã Beth? Isso. Justo.
Minha também. Se quiser vir aqui, mano, pode ficar à vontade. Que é participativo aí, é ordens do diretor. Ordens dos diretores aqui. Então, homossexualismo, você nasce homossexual. A Bíblia não diz que com relação à desobediência, a maldição de Deus alcança até a quarta geração? A palavra de Deus, ela sendo ministrada com amor, qualquer pessoa ouve. Agora, quando eu dou uma de super-herói, de super-mulher, de super-homem, de super-crente, é horrível. Eu tenho um irmão que é pastor, é irritante quando ele fala. Qualquer coisa que ele fala irrita até uma pessoa crente. E com relação aos que se masturbam, só sabem bater, só sabem bater, só sabem bater. Não, tem explicação para isso. Eu não posso também aceitar, estou aproveitando a oportunidade. Não posso também aceitar. Mas eu tenho que ministrar com sabedoria. O desejo existe, a necessidade está no nosso sangue. Quem nunca foi tentado a se masturbar? Quem nunca foi tentado? Está no sangue. E aqueles que se gloriam muito contra a masturbação, cedo casa. Cedo casa, porque senão... Então vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado, vamos ter humildade, vamos ter amor, sabe? Explicar a palavra com amor, sabendo que as pessoas não fazem as coisas. Alguém se masturba porque não tem vontade? Porque não tem uma necessidade, queima, sente dor no corpo, o corpo pesa, sente ondas, sonha, acorda molhado. Oi, irmãos, isso não é uma coisa porque a pessoa normal, quer. né? Poluição. Não é porque a pessoa quer. Você acha que um homem... Eu acho lindo a criação de Deus, o ser humano, o homem, eu acho a coisa mais linda. Um homem vai se prestar um papel daquele porque quer. Não é safadeza, queridos. É espiritual. Eu quero encorajá-los nessa noite a nós buscarmos a palavra para enfrentarmos qualquer situação tranquilos. Tranquilos. Nós não vamos ficar nervosos diante do problema, nem vamos irritar quem nos ouve. Nós não vamos irritar quem nos ouve. Pode acontecer do demônio se manifestar. Não é, pessoal, o cão. A gente manda ele embora no nome de Jesus. Mas ter paz na hora de ministrar alguma coisa para alguém. Ter paz, sentir paz e seguro. Sabe, quando a gente tem a palavra, quando nós temos a palavra, nós nos sentimos seguros. Seguros, porque nós sabemos o que estamos dizendo. E outra coisa, a palavra tem poder. Ela traz o entendimento à pessoa. Ela pode até não se dobrar dentro daquela verdade, porque ela se sente fraca. É igual uma pessoa que se prostitui. Aquela mulher, o homem que está se prostituindo com outra mulher, sabe? Se sente fraco diante da situação, mas ela, no fundo, ela aceita, porque a minha professora, ela aceitava. Não tinha força, mas ela compreendia. Era lindo. Você via que a pessoa entendia aquilo que você estava dizendo. Então, assim, com sabedoria, poderemos ir bem mais longe. Amém. Amém. Não, isso é porque assim, ó, falta 5 minutos, né? Falta 5 minutos, então quem puder ser mais breve possível, eu agradeço. Por causa do horário, viu? Glória a Deus. A gente precisa ser, em primeiro lugar, né? A palavra do Senhor diz que... Deixa eu aumentar mais aqui. Não vamos... também ser regrado demais com o horário, não. Vamos deixar o Senhor. Amém. Porque a gente tem que sair daqui. Ordens do diretor da escola bíblica. Nós precisamos sair daqui com clareza e não com dúvidas. Amém? Então, a primeira coisa que a palavra do Senhor diz, Mateus, é que a nossa palavra ela tem que ser temperada com sal, com sabedoria, como a irmã disse, para que aqueles que nos ouvem se porventura Deus possa lhes dar arrependimento. Nós não estamos pregando a palavra, manipulando,
dizendo que somos dono da verdade ou querendo arrastar a pessoa à força para uma situação, não. Até porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, o primeiro ponto é esse, né? Segundo ponto é que ninguém faz isso se não for por meio do amor. A gente tem que estar muito aquebrantado para pregar a palavra para todos. Amém. Calma que vai chegar. Todo mundo agora quer falar, Matheus. Por isso que eu falei, né? Vocês entenderam o que eu disse? Que o tema outra coisa, irmãos. Antes de citar aqui o versículo, quero dizer que a criação de Deus, ele sonhou com o nascimento de todos os seres humanos. Ah, Eduardo, eu nasci de um estupro. O problema não é a maneira que veio ao mundo. A questão é a origem. Ninguém nasce. A Bíblia diz, Deus dá o fôlego de vida. Se Deus não der o fôlego de vida, ninguém nasce. Então, se alguém nasceu independente da forma como nasceu, foi Deus, Mateus? Porque Deus deu fôlego de vida, né? Então, Deus sonhou com o nascimento de cada ser humano da face da terra. Deus ama cada pessoa que nasce na face da terra. O projeto de Deus na vida de pessoa, há um propósito na vida de cada pessoa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Deus amou a todos. A palavra do Senhor diz que Ele quer que todos se salvem, o desejo dele, e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas há uma coisa na palavra do Senhor diz que é o livre-arbítrio. Então, é uma escolha. Se eu aceito que aquele sacrifício na cruz foi por mim, amém. Se eu não aceito, Deus não vai te obrigar. Deus deu livre-arbítrio. Isso é uma doutrina, não é bíblica. Então, existe um outro ponto que eu já me esqueci que eu ia falar. Mas a palavra do Senhor diz assim, irmãos. Questão de maldição nas gerações. Está escrito. Maldições, sim. Por conta de situações, de históricos. Por exemplo, tem pessoas que nascem com a mesma, vive a mesma situação que os pais viveram, amém. Mas o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, ele tem poder para quebrar e para cancelar tudo aquilo que vem sobre o ser humano. E a outra coisa, porque essa verdade exalta a Jesus. Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Lá em Gênesis 1, 27, só para encerrar. E criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? É justamente o versículo que estava guardado aqui engatilhado. Então, assim, irmãos, pelo horário, mas e aí, o que eu faço aqui, irmão? Pode encerrar? Pronto. Então, só para me terminar aqui, pronto. Não vai dar nem tempo, né? Porque você sabe que é extenso, os outros dois, né? Mas eu vou falar a respeito disso aqui. Porque não é só referente à questão do homossexualismo. Eu trouxe o homossexualismo por ser uma coisa que hoje está em pauta, né? Por ser uma questão que nós temos que ter sabedoria, entendimento e sensibilidade. E sensibilidade, tá bom? E pode ver que o autor não falou só sobre isso. Ele falou sobre o quê? Ele falou sobre a questão da fornicação, que é a relação sexual fora do casamento, que nas igrejas tem crescido largamente, e é real, né? E tem falado também sobre... Pronto, eu não vou estender aqui não, beleza? Eu vou ficar aqui. Então, irmãos, o versículo que o Eduardo leu é o versículo justamente que foi falado a respeito dessa questão, né? Que o Senhor criou homem e mulher. E isso é um posicionamento que tem que estar dentro de nós, com sabedoria e com entendimento, né? Então, diante de tudo isso,
qual é a verdade? Diante de tudo isso, qual é a verdade? Jesus, né? E nós precisamos compreender que Jesus ele veio para cuidar, ele veio para transformar, ele veio para sarar e veio para salvar, como o Eduardo falou. Então, não há nada na face dessa terra que o Senhor Jesus não possa transformar ou mudar através da sua verdade e da sua palavra. Então, quando o autor fala isso, é porque, assim, ó, entenda, não é referente como tratar uma questão do homossexualismo, ou um fornicador, ou um rapaz que é viciado na pornografia. Não. Ele está falando diante de pensamentos de relativismo. Ah, é relativo, irmã. Ser homossexual é relativo. Tá na pornografia é relativo. Entende? E não é isso, irmãos. Sabemos que isso são sim problemas, como também cristãos têm todo tipo de problema. Não é esconder. É simplesmente, eu citei o primeiro, mas tem vários. Entende? Então nós precisamos ter essa compreensão, esse nível de compreensão. Que a verdade é única. Que pode vir qualquer teoria, pode vir qualquer situação que vai se estabelecer a verdade, que o Senhor criou homem e criou mulher, para que os dois viessem o quê? Gerar, para que fosse formado algo vitalício, entende? E com todo respeito, com todo carinho, nós temos que saber responder às pessoas, como foi falado, com uma palavra temperada, com equilíbrio, amém? Então, eu quero que você saia daqui, não com dúvidas, como o Eduardo falou, né? É uma aula muito extensa, o Eduardo deve saber que ele meditou, não acredito, né? E eu quero que você saia daqui com esse entendimento que nós somos responsáveis, como igreja do Deus vivo, a saber lidar com essas correntes que têm se achegado no nosso mundo. E têm chegado até a igreja. São correntes que têm vindo, que nós temos que ir na contramão disso. Nós temos que ir na contramão. Pronto, vou citar aqui então. É o relativismo ético, né? O materialismo, o pluralismo, entendeu? E o narcisismo, que ia ser pancada, mas eu vou ser... Amém. Irmãos, vamos lá, rapidinho. O narcisismo, né? Narciso, na mitologia grega, foi um jovem que viu seu reflexo em um lago, né? Apaixonou-se por sua própria imagem e caiu dentro da água e se afogou. Assim, narcisismo é um amor excessivo, uma admiração desmedida por si mesmo. Nada menos, nada mais do que o amor próprio, irmãos. Que é uma das coisas que são sinais dos últimos tempos, né? As pessoas têm se amado a si mesmo. E isso é contra os mandamentos de Cristo. Porque Cristo ensina o quê? Que nós devemos amar a Deus acima de todas e amar o próximo com a nós. Você está entendendo? Então, aquele que ama a si mesmo, aquele que se idolatra, aquele que tem um excesso, entenda a palavra, excesso, né? Excesso de admiração por si mesmo. Isso vem do narcisismo. E, para mim terminar, para fechar, eu vou ser fiel aqui. Que era massa, mas eu desse aqui. Pronto. Diante do desafio do pluralismo, olha aí, galera. Devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus Cristo. Diante do pluralismo, nós devemos ser uma comunidade de verdade, né? E precisamos trazer a singularidade de Jesus Cristo. Vocês entenderam? Na próxima aula, Eduardo, quem for dessa aula, eu peço que tente fazer trazer um entendimento assim, que sentido? Se entendeu mesmo. Porque isso aqui é muito... Eu estou tentando facilitar para vocês, mas eu acho que tem pessoas que vão sair daqui precisando ter uma profundeza, né? Porque o livro, o tema é isso. É trazer raízes sobre alguns assuntos. Pode. Vai. Cuida. 1 minuto. Que já é 9h05, né? É porque o cada horário que é assim, né? Gente, quando a irmã Beth falou,
Por exemplo, em relação à questão da maldição, tipo assim, na minha família, os pais dos meus pais era costume tipo, passar muito tempo juntos, só que sem ser casado. Aí quando casavam, uma semana depois separava. E é espírito de prostituição. Isso e veio passando do meu avô, passou para os meus tios e veio querendo e passou para alguns dos meus primos. Isso é uma maldição hereditária que vem. Então fez sentido o que ela falou sobre a homossexualidade e tal, que passa. É nítido. Às vezes você vê uma criança que tem 7 anos e ela tem o jeito. Então faz sentido. Isso era uma coisa que, querendo ou não, a igreja evita falar, porque é um tabu. Porque todo mundo tem vergonha, ai meu Deus, não sei o quê. Só que existem tabus na igreja, como a masturbação, como a sexualidade, como a fornicação entre um homem e a mulher que estão namorando, como na homossexualidade, que são implícitos e deixam, tipo assim, não, vamos deixar isso aqui de lado, convenientemente de lado, porque é difícil de falar. E na quarta-feira também tem aqui. Quem quiser, isso faz o jovem, jovem, é biológico. Todos esses desejos, como a irmã Beth, é biológico. Acontecem. E eu estava falando com o Marcelo que a gente tem que ter entendimento do Espírito Santo e da sabedoria. Não só saber, mas tem que entender aquilo para poder não fazer. Porque, tipo assim, eu não vou roubar por quê? Porque é errado, porque é de outra pessoa. Eu sei, eu entendo, então eu não vou fazer. Mas porque eu não vou me masturbar ou fazer sexo com o meu namorado? As pessoas não falam sobre isso. Então, o jovem, hoje em dia, cristão, é desinformado, lutando contra um mundo, porque é um mundo no Instagram, em todo canto tem sobre isso. Existe uma gama de médicos falando que é saudável, não sei o que, não sei o que. Existe uma explicação, existem teorias, mas porque eu não tenho na igreja uma explicação concreta na palavra, o porquê de eu não fazer isso? O porquê eu não fazer sexo com meu namorado ou me masturbar? Quando a gente fala essas palavras, se tornam, oh meu Deus, Lohana, porque você está falando isso? Só que são coisas que são presentes no dia a dia, são as nossas lutas. Assim como tem lutas dos adultos, eu acredito que são as maiores lutas dos jovens, contra droga, contra bebida, contra isso. Acredito ou não, tem muita gente com dúvida, por que eu não posso beber? Tipo, por que eu não posso fazer isso? São dúvidas que, pasmem, é normal. Então, existem tabus que precisam ser quebrados na igreja, precisam ser falados para o jovem não cair. Porque a partir desses tabuzinhos, o jovem vai para as drogas, o jovem cai. Então, se a gente não fizer isso, me desculpem, mas a inconstância vai continuar porque não são trabalhados na base. A gente não pode deixar assuntos que são tão importantes convenientemente de lado, porque precisam ser falados. Então, eu acho, sim, que deveria ter um curso para jovens. Eu acho, sim, que deveria ser aberto algo que tivesse liberdade de perguntar sem nenhuma vergonha, porque são perguntas que a gente não pode falar para ninguém. Porque, meu Deus, eu tenho que terra, manto. Não sou. Sou uma menina cristã que tem várias dúvidas e preciso que elas sejam respondidas. E se não for pelos meus líderes da igreja, quem vai me responder? O mundo? O mundo responde, mas é de uma maneira que não pode, é de uma maneira que faz a gente cair e a gente continua sem resposta. E é isso. Ok. É importante isso aí que ela falou, né? E assim, o que ela disse, nas quartas-feiras está tendo aqui discipulado, né? Que a gente iniciou o nosso assunto falando sobre a questão sobre isso. Quem tiver interesse de querer aprender sobre essa questão de aconselhamento, pode vir. Vai falar sobre isso. Pornografia, sexualidade, entendeu? E não vai ser falado com um menino, não. Vai ser falado com uma pessoa responsável e você vai ter total liberdade para participar sobre isso. Quarta-feira, 7 horas, renuncia, chega junto e vai falar sobre esse assunto, tá bom? Para terminar, para fechar, para não fugir aqui, materialismo. Devemos ser uma comunidade de simplicidade. Consideramos que somos peregrinos aqui. Vida passageira, né? Então nós temos que ter sabedoria em relação a isso. Aí sobre o relativismo, o desafio do relativismo, devemos ser uma comunidade de obediência, né? Então a obediência é uma segurança contra aquilo que se diz que é relativo. É obedecer aquilo que o Pai deseja. Porque tudo que o Pai deseja é bom, perfeito e agradável. Se nós tivéssemos obedecido o que tinha falado lá no Éden, não teria acontecido o que está acontecendo hoje, que são situações que nós estamos falando a respeito. Amém? Então, quando Deus diz sim, é porque Ele está perfeitamente sábio, Ele é o maior inteligente
nós somos limitados diante da sabedoria de Deus. Show? Cadê para terminar? É só isso? E o narcisismo, devemos ser uma comunidade de amor, que não tem egoísmo. Vou fazer uma oração sobre isso. Você que estava em casa, espero que você tenha sido edificado. Se tiver questionamentos, pergunta aí que depois o Eduardo vai estar respondendo. E assim, irmãos, para terminar, tudo começa na base familiar, né? Se você está na igreja, a igreja tem total responsabilidade de ministrar algumas situações. Mas sabe onde começa a sexualidade? Eu estou falando isso aqui porque muitos vão ser pais. Aonde é, Eduardo? Sabe quem vai ensinar sobre a vida sexual? Tem que ser seus pais. Você que quer cobrar da igreja, quer cobrar de instituições, de Instagram, o que eu lhe convido seja uma geração futura que ensine seus filhos. Nada a ver com a Lohana, né? A Lohana falou outra questão. Não tem nada a ver. Eu estou dizendo que a base familiar é a responsável para falar sobre sexualidade. E aí, depois disso, que chega até os altares da igreja e de pessoas que têm responsabilidade para falar sobre isso. Amém? Para conectar com o que a Lohana falou ali. E toda quarta-feira a gente vai estar falando sobre esse assunto. Irmão Alex, o senhor encerra com oração? Eita, aula difícil. Amém, irmão? Pedimos perdão aos amados. A palavra foi muito ótima. Aqui foi só o começo de uma ponta de um iceberg, né? Agradeço a participação dos amados. Vamos fazer sim, irmã, uma aula sobre esses assuntos, né? Então, a você que está nos ouvindo, discípulo radical, não é pelo contexto contemporâneo da palavra radical hoje na sociedade, mas sim aonde você foi posto, qual é a base, qual foi a terra que você foi colocado e qual foi a raiz que você está sendo semeado. Tem um detalhe aqui na palavra, aleluia. O semeador saiu a semear. Sementes que caíram, olha aí, caíram ao pé do caminho, pedregais, espinhos em boa terra. E o que eu tenho a dizer para você hoje, ainda há tempo. Jesus quer te tirar deste pedregal. Jesus quer te tirar desse espinho. E Jesus quer te colocar numa boa terra. Amém? E vamos orar encerrando a aula hoje. Senhor Deus, nos ensina, Pai, mais e mais ainda. O quão grande foi maravilhoso esta aula de hoje. Teu Espírito Santo despertou a necessidade do teu filho, da tua filha querer saber mais. Assim como a irmã explanou aqui, Deus. Nos capacita para que nós não possamos falar heresias, e sim o que o teu Espírito Santo quer passar para a tua igreja. Abençoa a cada um que veio assistir. Coloca mais ainda esse desejo de querer aprender, Pai, para que nós possamos também passar e semear a tua palavra. É assim que eu oro e profetizo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia.